Bob, tive lá ontem, saí daqui, fui com o CJ. Um primeiro tempo onde o Atlético começou muito bem e depois o São Paulo mostrou o porquê de estar lá na parte de cima da tabela. Um ataque com Ferreirinha, com Calleri, com Luciano, Lucas. Cara, time muito bom, principalmente do meio pra frente. Matheus Mendes ali talvez tenha feito a defesa do jogo quando o Ferreirinha chegou no primeiro tempo, cara a cara com ele. Depois o Atlético, na terminologia do futebol, né, achou um gol ali no finalzinho do primeiro tempo, que deu uma certa tranquilidade para o segundo. Aí com a expulsão do Franco, do São Paulo, no segundo tempo, ainda assim o Atlético sofreu algum susto, mas também teve a possibilidade de fazer o terceiro gol. Uma menção aqui para o Matheus Mendes, que realmente foi muito bem. Foi eleito pela nossa equipe a estrela do jogo. Com justiça. Teve um início, né, ali depois de substituir o Everson, e é absolutamente normal, mas mais tenso, assim, mais nervoso, mas ontem já mostrou tranquilidade. O Zubeldia, depois do jogo, fez um negócio terrível, né? Que ele foi bater boca. Ele foi bater boca com um jornalista e não é papel do técnico. O cara perguntou pra ele, repórter da Globo, me fugiu o nome, desculpa. Como é que você viu esses lances polêmicos e tal? Ele falou, como é que você viu? Pô, você não tem Twitter? Abre aí, o que você tá fazendo nesses últimos 40 minutos? Não é da sua conta, Zubeldia. Não é você que paga o meu salário. Você não tem que saber o que eu tô fazendo nos últimos 40 minutos. Eu tô te fazendo uma pergunta. Se você quer responder, você responde. Se você não quer, você não responde. Mas virar pro repórter e fazer aquele teatro que ele fez ontem... Peraí, cara. Peraí, que loucura. Que loucura. O repórter ficou como... a gente fala, né? Manda o manual, né? Ficou em cima do salto. Manteve a categoria, a educação, o tempo inteiro. Eu não sei, Bob. Se eu tô ali com o microfone na mão e faço essa pergunta e vem aquele contravapor do Zubeldia, o que eu teria falado pra ele não, sabe? E aí o Atlético, com a vitória de ontem, uma vitória necessária para ter a tranquilidade para encarar o Juventude terça-feira em Brasília, né? Conseguiu os 3 pontos que eram fundamentais para o momento do campeonato. Se o Atlético não ganha o jogo ontem, né, empata ou perde, o Atlético ia ficar muito distante da turma de cima, não só pela matemática do campeonato, mas também, né, pela moral, que é ganhar de um time que está acima de você na tabela. O Atlético tinha perdido pro Palmeiras, que está acima, tinha perdido pro Flamengo, que está acima, tinha perdido pro Botafogo, que está acima, e não podia perder esse jogo pro São Paulo. A chegada do Arana, a volta do Saravia, né, deu o Alan Franco no meio, deu uma encorpada no time de novo. E aí a gente vai falar mais pra frente, né, sobre o lance do gol. Talvez, Guilherme, nesses últimos tempos aí que a gente tem visto tanta polêmica envolvendo o VAR, não tem um lance tão difícil. Eu cheguei a mandar pra vocês hoje, né, que algumas pessoas estavam brigando com a imagem. Num primeiro momento, pra mim, a mão tinha ficado clara. E depois, vendo outras imagens, ela não fica clara. Então é um lance difícil pra caramba. Eu acho que, já que teve essa dificuldade e quem analisou disse que não houve a mão, ok, vale a decisão que eles tomaram. E eu falaria isso se tivesse sido contra o Atlético também. Agora, a falta que o Hulk bateu, que originou o primeiro gol do venezuelano, do chileno, Vargas, pra mim ela não existiu. Então, assim como o Atlético foi prejudicado em outros jogos, ontem eu acho que o Atlético, né, usar a palavra beneficiado não é a mais correta, mas o Atlético ontem teve a possibilidade de contar com o erro da arbitragem no primeiro gol. Em compensação, no lance da expulsão do Franco, o VAR mandou muito bem, porque o árbitro não viu. Muito bem. Não, e como é que o cara é burro daquele jeito? O jogador do Atlético já tinha tocado a bola e ele vai e pisa, o cara tá de costa. Meu Deus do céu. Não, aquilo ali é pra uma punição, assim. O cara tem que passar ali pelo Zubeldia e falar assim, você tá multado, tá? Antes do cara tomar banho, ele tem que saber que ele tá multado. Agora, duas coisas ficaram claras pra mim nesse jogo. Primeiro,
o Milito estava correto quando ele estava dizendo, aqui, eu estou com o time todo despedaçado. Então, quando eu tiver com o time completo, e ele estava ontem com o time completo, Sim. o rendimento é outro. E para mim, em que pese o Arana ter entrado e estava cansado pra caramba, porque aliás fez uma viagem completamente maluca, né? Ele saiu de Los Angeles para Nova York, para depois descer para o Brasil e tal. É como pegar um avião de Manaus para ir para Porto Alegre, para depois subir. Sei lá, essas logísticas da CBF aí, né? A gente já falou sobre isso. Em que pese ele está um pouco mais cansado, é um jogador diferente e tudo mais. Mas assim, o Otávio volta para o time e ele é a peça que dá o equilíbrio no relógio. Ele encaixa equilíbrio. Porque aí o Batalha pode fazer a função dele, o Arana vai jogar sabendo que ele pode sair, pelo lado direito tem saída, o Hulk não precisa voltar tanto, o Paulinho pode se movimentar, ou seja, o time encaixa, né? Faz um movimento orgânico de lá na frente para marcar, pressão, volta todo mundo. Agora, se precisasse mexer, aí tava complicado. Para ontem, porque o banco não tinha nenhum número suficiente de jogadores. Sim, né? sim. Tinha 2 atacantes, né? Se não me engano, tinha o Cadu e o Allan Kardec. Agora vem Alonso, agora vem Bernard, Então, né? Agora a coisa aí muda eu de acho que vai figura. mudar um pouquinho. E eu achei, quero ouvir a opinião do Guilherme também, na boa, os melhores jogos do campeonato até agora. Pelo menos na velocidade, no toque, sabe? Jogo aberto, achei legal. Foi um jogo dinâmico, né? Agitado, os dois times. Eu detesto o tal da trocação. Não usa essa expressão que perde de mim, não. Pelo amor de Deus, cara. Trocação pra mim é outra coisa. É verdade. Mas os dois times jogando com muita intensidade, foi bem bacana o jogo. Bem, bem legal. Não resta a menor dúvida, Bob, que qualquer jogador que é titular, e principalmente aqueles que são os melhores do time, quando eles estão fora, eles fazem muita falta. E o Atlético andou perdendo jogadores importantes. Nos últimos jogos aí, Paulinho foi suspenso, Hulk suspenso, Arana viajando, Vargas também fora com a seleção chilena. Então o Atlético enfrentou nas últimas rodadas uma série de problemas. Quando você reúne, reagrupa todo mundo, e aí o time tem outra qualidade. O São Paulo veio para cá e não jogou na retranca em momento algum. Jogou aberto. É por isso que o São Paulo está lá em cima na classificação do Campeonato Brasileiro. Uma pena a atitude do Zubeldia, porque ele vem fazendo um trabalho fantástico no São Paulo depois que ele assumiu no lugar do Jardine. Haja vista aí a colocação do São Paulo, que está sem o Rames Rodrigues, que é o grande nome da Copa América. Tudo bem, aí vocês vão falar, no São Paulo ele não joga, mas é um desfalque. Gostei demais da intensidade do jogo. Com relação ao lance do VAR, Bob, aqui eu estou muito à vontade para falar o seguinte. Aqui na segunda-feira, você não estava presente, nós fizemos a brincadeira ali do lata ou ouro. Aliás, teremos toda semana. Eu falei, para mim a lata do final de semana foi o VAR no jogo Botafogo e Atlético, porque o Atlético foi penalizado num lance em que a imagem não era clara. Então eu falei, a grande lata do final de semana foi o prejuízo do Atlético contra o Botafogo. Da mesma forma, eu vou falar do VAR ontem. Não tem nenhuma câmera que mostra com claridade o que aconteceu na jogada. A gente não consegue ver se a bola bateu na barriga, na mão, se bateu na barriga e na mão, como é que foi, se bateu direto na mão, a gente não consegue. O que me chama muita atenção? A gente conversando aqui há pouco tempo com o senador Carlos Portinho, ele falou que o VAR obrigatoriamente deveria ter um mínimo de 12 câmeras em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. E que tem jogo que o VAR está fazendo as partidas com apenas 6 câmeras. Eu não sei, eu não contei quantas ontem estavam funcionando lá na Arena MRV, mas claramente faltou uma câmera mais próxima que estivesse na linha de fundo, atrás do gol, para mostrar aquele lance, um lance próximo à área. Isso é uma grande falha. Quem está acostumado a lidar com televisão, você é catedrático, trabalhou 20 anos na TV Globo, Bob. Aprendi tudo com você. Mas depois você me ultrapassou muito, porque você permaneceu muito mais tempo do que eu fiquei lá. Você sabe da importância da distribuição das imagens no entorno do campo. Claro. Uma falha enorme. Agora, quando a gente fala do VAR, a gente está sendo repetitivo no futebol brasileiro, né? Está ficando chato. A gente fica falando toda rodada. Um nível... O Marcelo de Lima Henrique já era para ter aposentado há muito tempo.
né? Não é de hoje que o Marcelo está fora de forma, visível, pesado, não consegue acompanhar os lances de perto. Já era para ter aposentado. A gente não consegue entender como é que a CBF fica postergando um monte de decisões que parecem assim claríssimas no futebol brasileiro, né? E só para a gente terminar, você falou aí dessa viagem maluca, saiu de Los Angeles, foi parar em Nova York e tal. É mais ou menos para o brasileiro que não conhece os Estados Unidos, como se um brasileiro saísse de Manaus, fosse a Porto Alegre para depois ir parar nos Estados Unidos. Uma vez eu fiz isso, Bob. Saí de BH, fui a Porto Alegre pegar um voo para os Estados Unidos. Você tá maluco? É porque a passagem era muito mais barata, valia a pena, sabia? Como é que explica esse troço? Como é que explica Vai esse troço? entender. Eu fui lá em Porto Alegre, embarquei lá de madrugada, um frio, mas Meu valeu Deus. a pena. Metade do preço. Ganhei uma grana então. Olha só, eu hoje conversei com alguns amigos ex-árbitros e são os meus consultores, né? Toda vez que eu tenho uma dúvida, eu ligo pros caras e falo assim, e aí? E todos eles falaram. 3, na verdade, né? Sempre. Quando a imagem é inconclusiva, a recomendação é mantém-se a decisão de campo. É isso que eles disseram. Então, como não tinha imagem... Aí faz sentido. Entendeu? Aí eu concordo. Se a imagem não é clara, respeita o que o juiz marcou. Ok. O que eu estou dizendo aqui, Bob, é do posicionamento das câmeras. É a qualidade do que você está produzindo. É o conceito de cobertura, né? No Campeonato Brasileiro. Aí você vai assistir uma Eurocopa, lá vem o Guilherme de novo falar do futebol europeu. É muito diferente. Quando você vê aquele VAR automático em 3 dimensões e a imagem gira e mostra a ponta do nariz, aí você vai ver o Campeonato Brasileiro, que todo mundo diz que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, o mais equilibrado, o mais disputado, o mais isso e mais aquilo, e a gente está trabalhando aí com um VAR de terceira categoria, enquanto a CBF tem lá aplicado, não sei aonde, R$1 bilhão. Por que a CBF não compra o que existe de mais sofisticado em termos de equipamento? Por que a CBF guarda tanto dinheiro? O que ela vai fazer com essa fortuna? Quer saber? E uma briga pelo poder, né? Todo mundo quer estar lá sentado em cima desse 1 bilhão. Você quer saber? Quero. O equipamento é exatamente o mesmo. Mas O que então... acontece é porque assim, existem pacotes, né? Como quando você vai comprar um programa de computador, você compra o pacote básico, o pacote que tem mais isso, tem mais aquilo, mas olha lá. A CBF tem o melhor pacote. O que ela não tem é gente treinada para usar da forma que tem que ser usado. Eu não Entendeu? sabia Mas disso, esse não. pacote, Bob, faz o VAR, esse VAR automático que está sendo usado na Europa? Se os caras souberem usar, faz. Não sei, viu? É um software. Entendeu? Ele é incorporado. Aí, né? aí a incompetência é muito maior, né? É a mesma coisa que você ter uma Ferrari, mas você não consegue tirá-la da garagem. E aí você ainda está andando até hoje com o seu Fusquinha. É a mesma coisa. Se a gente tem a coisa mais top do mundo, por que a gente não está usando? Agora, Guilherme, Bob, imaginem vocês. Nós estamos aqui, né? Ó, prepara aí, galera, que é o seguinte, a hora que a gente terminar aqui a nossa resenha, nós vamos abrir e aí você vai dar a sua opinião a respeito do que a gente está falando, tá? Fique esperto aí no Agora, telefone. imaginem vocês que nós estamos aqui fazendo uma crítica, né? Ao lance inconclusivo do Paulinho. Ninguém sabe se pegou na mão, se pegou na barriga, se pegou na barriga e na mão e na barriga, etc e tal. Beleza. Agora, imagina, Guilherme, quantos lances errados já não passaram no futebol brasileiro e mundial quando não tinha o VAR. Ok. Com toda a lambança que o VAR faz, e a gente vê uma lambança por rodada, 2 lambanças por rodada, ele consegue Diminuir. evitar muita injustiça. Ele está né? atenuando Agora, muito erro. Você imagina o que já não aconteceu, de gol impedido, de gol com a mão, de falta que o juiz não deu, de uma série de coisas que passaram batidos e acabou, tá na história. Posso né? contar um negócio pra vocês? Já faz algum tempo, uns 10 anos, um pouquinho mais, eu escrevi um livro sobre narradores de futebol. Ok. Tem autografado um exemplar por eu senhor. Chama-se a Voz da Emoção, porque eu queria entender a dinâmica dos narradores, porque cada um tem a sua marca registrada e tal. Então eu entrevistei todos aqueles com os quais eu estava trabalhando à época e mais o Silvio Luiz. Outro dia peguei meus
Alfarrábios lá e fui ouvir de novo algumas gravações e estava ouvindo a gravação da entrevista do Galvão Bueno. Um abraço, Galvão. E tem um trecho que eu vou pedir autorização a ele para passar aqui, eu tenho certeza que não vai ter problema, quando ele fala que da evolução da cobertura do futebol na televisão, quem mais saiu perdendo foram os árbitros. Porque eles, quando começaram a transmitir futebol na televisão, usavam as 3 câmeras. Era uma câmera do plano geral, Sim. né? Tinha uma câmera do detalhe e uma outra câmera lá embaixo. Aí depois botaram uma câmera na marquise, que ficou apelidada inclusive de câmera Tete, por causa do Tete Alfonso, uma das figuras mais lendárias da televisão brasileira. Depois inventaram a tal da câmera inglesa, que fica lá em cima, virada para baixo. Então, isso aí, e já chegamos a fazer jogos com 25, 30 câmeras, dependendo do jogo. Ok. E aí, muito do que não se via passou a ser visto. Ué, então... Mas isso aí é o seguinte, mais um motivo para tecnicamente o cara se apurar para errar menos. Concorda? Concordo. Olha só, Bob, eu dou ainda um desconto considerável aos árbitros. É claro que a gente não quer que árbitro nenhum erre. O árbitro não é pago, e às vezes muito bem pago para apitar a uma determinada partida, ele não é pago para ir lá e errar. Mas ele é humano. Enquanto em vários esportes você tem 3, 4 árbitros, tem os fiscais. Um jogo de tênis, você tem um árbitro principal e um monte de fiscal de linha. Basquete, uma quadra muito menor, você tem 2 árbitros. Futsal, você tem 2 árbitros. Handebol, você tem. O futebol, que tem um espaço de 105 metros de comprimento por 68 de largura, você tem um árbitro que corre numa diagonal sem parar e 2 assistentes que ficam na linha. Eles não ficam dentro de campo. Muitas vezes eles têm que tomar uma decisão. Por exemplo, o assistente, ele está aqui com a bandeira, mas o lance é lá na outra extremidade. Ele tem uma distância de 60 metros para o olho humano detectar em fração de segundos e tomar uma decisão. Eu continuo achando que é muito difícil para a arbitragem. Então eu acho que os erros dos árbitros hoje, Bob, eles estão mais fáceis da gente perdoar, sabe por quê? Porque você tem toda a tecnologia. E aí a tecnologia, você tem o zoom da câmera, você tem a qualidade em Full HD, em 4K, e tem 14, 15 câmeras, como você acabou de falar, no entorno do campo. Aí você tem a cabine do VAR com mais 4 profissionais de arbitragem, mais um técnico fazendo a operação. Essa turma, sim. Essa turma, a turma do VAR, eu acho que é inadmissível o erro deles. Eles têm oportunidade de parar o jogo. Nós já tivemos oportunidade do VAR ficar mais de 10 minutos sem a bola rolar para examinar. E ainda toma a decisão errada. Aí é só incompetência? Não sei. Sinceramente, eu não sei. A gente tem visto uns absurdos do VAR, e não é o caso de ontem, tá? Porque as imagens não são conclusivas. Ontem é uma outra história. Ontem foi a colocação de câmeras, operação, uma outra história. Não tinha uma câmera, uma imagem que se definisse. Mas a gente tem visto tanta interpretação. Outro dia, rasgaram a perna do Tietê, Vasco e Botafogo. Tomou 6 pontos na perna. Abriu um... Eu ia falar um palavrão aqui, mas abriu um buraco na perna do Tietê. E o VAR, cara, não chamou. O jogador não tomou nem cartão amarelo. Entrou por cima da bola com a chuteira, sabe? Aí quando você vê um lance desse, Bob, você fala, não, isso aqui não pode ser só incompetência. E o pênalti que eles deram pro Flamengo ontem? O pênalti que deram... Pedro tá bom para fazer humor com o CJ, né? Nas peças. Que ator de teatro, hein? O Gasparzinho passou perto dele, deu um sopro. Não, Pedro. E ele caiu. Feio. O nosso Teofilo de Miranda Júnior, nosso querido diretor de imagens, que cuida das melhores imagens aqui para você ver, tá soprando no nosso ouvido aqui 7 árbitros de futebol americano, né, Teofilo? 7? 7? Num campo, Bob, acho que as dimensões são muito parecidas, né, Teofia? O espaço do campo. Tem 7 para analisar e o futebol continua com aquele negócio lá. Agora, os árbitros também, Bob, eles têm uma parcela porque eles são muito conservadores, eles são resistentes... Desculpa, engasguei aqui. A qualquer tipo de mudança. Os árbitros são contra. Eles acham que o futebol foi criado assim, tem que permanecer. 2 assistentes, eles com um apito. Tem árbitro
que disse aqui pra gente que ele se sente uma estrela do jogo. Eu queria saber quem é que compra ingresso para ir no estádio de futebol ver o árbitro, a não ser a mãe dele ou o filho. Que, aliás, tem duas, né? Nosso amigo Márcio Rezende nos ensinou que árbitro tem duas mães. Uma de verdade e outra que ele leva pro estádio. A melhor arbitragem é aquela que no dia seguinte ninguém fala a respeito dele. O Márcio Rezende, que deu uma entrevista esses dias pro Chico Maia, eu estava assistindo, e aí perguntaram para ele sobre a importância do auxiliar, do popularmente chamado de bandeirinha. E ele estava dizendo que se o chip na bola, né, foi implantado rápido no futebol, que muito em breve, talvez a gente não precise nem dos auxiliares. Que os auxiliares podem ser meras figuras, né, ilustrativas. Até porque ali. Já porque existe... hoje o que o bandeirinha faz? O cara sai 1 metro na frente, a gente na televisão vê que tá impedido. Eu espero que ele fica ali, aquele negócio, parará, a hora que o cara encosta na bola lá, ele levanta a bandeira aqui. Ou, na dúvida, ele deixa correr, aconteceu o gol, ele tá em dúvida, ele levanta a bandeira. Quer dizer, a função mesmo ali do olho ali, a bola, a saída da bola, a posição que tá o zagueiro com o atacante, ele levanta. E aqui, já existe uma inteligência artificial. Hoje tudo tem inteligência artificial para tudo. Então, já existe implantado uma inteligência artificial que está sendo testada para analisar lances onde a bola parte de muito longe, lances de impedimento, através do som. Ela capta o som que a bola faz na hora que ela bate no pé do cara que fez o lançamento. A onda sonora tem uma variação. A inteligência artificial cruza esses dados com a imagem para saber se naquele mesmo momento o cara que recebeu a bola estava estava na frente ou não, e imediatamente diz se ele estava impedido ou não. Então, sensacional. As coisas elas vão mudando. Muito bem, tudo isso dito, vamos ouvir, Teofilo, podemos ouvir o áudio do VAR? Que enquanto a gente escuta o áudio do VAR, você liga pra gente. Para qual telefone, Dodô? 3254-9080. Grita mais um pouco. Eu falei fora do microfone. 3254-9080. 3254-9080. A gente quer ouvir a sua opinião enquanto a gente escuta o VAR. Agora uma aula de física que nós vamos escutar agora. Vamos ver. A bola vai na barriga e vai descer, tá? A inglesa comprova que ela desce. Ó, loop. Isso, deixa no loop e vamos girar as câmeras, tá? Ok. A gente tá checando se possível o toque, tá, Marcelo? Agora. Ela não vai... Aqui, ó. Para no momento do contato. Para nesse momento do contato. Agora a 8A vai comprovar que não tá tocando no braço dele. A gente viu ela, tá? Tá? Ó, ela passa e desce. Ela desce da direção do braço. Quer dividir não divide a tela naquele momento. Vai Isso. dividir. Isso. Ela comprova que ela toca no corpo e desce. Pela câmera invertida, a gente consegue ver que não tem contato com o braço. A gente precisa checar o APP, o início da fase de ataque. Me dá uma baixa. Tá, o toque com a mão 2 é não boa. houve, então, é isso? Não houve o toque com a mão, né, Rodrigo? Não houve o toque com a mão, tá? Agora eu vou colocar vocês dois numa tal da saia inglesa justa. que ele fala, gente, é a câmera inglesa. Acabei de me referir a ela. É a câmera que fica lá em cima, na marquise do estádio, filmando o máximo possível o ângulo visto de cima. Bob Faria é VAR. Daria a mão, Não. Guilherme? Não, como a imagem não é conclusiva, que é outro termo que tá ficando Mas chato você pra cacete, tem que né, definir. cara? Mas aí ele fez certo, ele passou pro árbitro. Eu acho que ele deveria ter falado pro árbitro, olha, por mais que a gente olhe aqui, a imagem não é nítida. Nós permanecemos em dúvida. Eu acho que seria o mais honesto era ele falar isso. Já que a imagem é considerada inconclusiva. Ele concluiu lá na cabine do VAR, né? Ele não conclui. houve mão. Não houve E mão. aí o Marcelo de Lima Henrique falou, ok, gol. Né? Pra mim, também não houve gol.